Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos novamente no meu canal do YouTube, Era do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, aliás, das mentiras do Apocalipse protestante e também das aparições marianas. Eu tinha feito um vídeo a respeito de Santa Catarina de Siena. O teor principal desse vídeo era o papado, mostrando a revelação que Santa Catarina de Siena teve a respeito do papado, fazendo um contraponto com as revelações marianas de hoje em dia, todas, tá? Estou falando de várias revelações que são contra o papado, são contra a igreja. E nessa revelação de Santa Catarina de Siena, mostra que ali a igreja não perde, a igreja vence, e mostra a relação do fiel com o Papa, com o Santo Padre. Porém, eu cometi um equívoco, tá? Eu falei no vídeo que essa revelação era fruto de uma aparição mariana. Eu cometi um equívoco porque não era, tá? Na verdade, essa revelação veio da parte do Criador e não de uma revelação mariana, o que melhora ainda mais o argumento, tá? Nada melhor do que uma revelação do próprio Criador a Santa Catarina de Siena, uma santa canonizada, fazendo um contraponto com essas aparições marianas que não são reconhecidas pela igreja, nunca será, tá, gente? Não vai ser reconhecida. E esses videntes de hoje em dia, tá? São vários videntes, como eu falei, eu não vou ficar citando mais nome, né? Mas tem vidente daqui, vidente dali, enfim. A grande questão é que essas aparições marianas, essas revelações de hoje em dia, são todas apocalípticas. Todas apocalípticas. Todas falando sobre o fim do mundo, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E não vai acontecer nada, gente. Não vai acontecer nada porque Maria não sabe o fim do mundo. Se tem canal aí, e tem canal católico, hein? E tem canal católico falando sobre o fim do mundo segundo as revelações marianas, tá? Cara, é tudo falso. É tudo falso. E se realmente tem vidente recebendo alguma revelação, não é Virgem Maria, tá, gente? Não pode ser Virgem Maria. É obra do adversário, até porque o adversário, ele pode sim se transfigurar, né, de um anjo de luz, pode se passar por Virgem Maria. Ele vai pedir para você rezar o rosário, não tenha dúvidas disso, tá? Mas o adversário sempre deixa os rastros. Sempre deixa os rastros. E como ele deixa, né, esses rastros? É afastando o fiel aos poucos. Ele vai afastando o fiel da doutrina da igreja, colocando na cabeça do fiel e até do vidente que ele está defendendo a Santa Igreja, que ele está defendendo a doutrina. É assim algumas aparições que eu divulgo aqui. Por exemplo, né, a gente vai falar sobre isso, que é o teor do vídeo de hoje. O papado, né, tem revelação mariana dizendo que um dia a igreja vai caminhar sem Pedro, se já não estiver caminhando, tá? Segundo a revelação, se já não estiver caminhando. Isso, gente, isso vai contra tudo o que Jesus Cristo prometeu à Igreja Católica. Vai contra tudo, tudo. Agora eu peço para que você, que segue cegamente as aparições marianas de hoje em dia, principalmente essa que eu estou citando, do modo incondicional, você acredita mesmo que Deus iria permitir que a Igreja Católica um dia estivesse sem um líder como Israel na época dos juízes? Você acredita mesmo nisso? Sério mesmo? Isso se chama sede-vacantismo, tá, gente? Não interessa se é um sede-vacantismo futuro, passado, presente. É sede-vacantismo. Não interessa se o cabra ele aceita os papas só até o Concílio de Trento, o outro até o Concílio Vaticano II, tem aquele que aceita até Bento XVI. É sede-vacantismo e o sede-vacantismo é uma heresia. Se tem Maria pregando o sede-vacantismo, não é Maria, é o adversário. E por sinal, já existe a igreja que caminha sem Pedro, desde 1500.
Se chama protestantismo, tá? Essa é a igreja que caminha sem Pedro. No caso, essa Maria seria uma Maria protestante, não uma Maria católica. Mas ele vai deixando os rastros, né? Ele vai deixando os rastros, tá? Desculpa, gente, tá dando umas travadas aqui na minha câmera. Eu não sei mais o que fazer, viu, com isso daqui. Sinceramente. O adversário vai deixando rastros. Vamos ver se eu consigo fazer o vídeo, tá? Tô desde ontem tentando fazer esse vídeo. O adversário vai deixando os rastros e vai deixando esses rastros, tá? Por exemplo, vai contrariando o catecismo, principalmente na questão das revelações particulares. O que o catecismo diz a respeito de revelação particular? Que uma revelação particular não pode completar ou contrariar uma revelação pública. E quando você vê a revelação tentando completar uma revelação pública, é porque é obra do adversário, tá? Não estou falando de vidente aqui, tá, gente? O vidente é apenas o canal de transmissão e realmente pouco me importa quem é o vidente, o que ele faz, isso não me importa, tá? Eu estou falando da revelação, da situação e da aparição. Nesse caso, o vidente estaria sendo tão ludibriado quanto os fiéis, que estão seguindo cegamente essas aparições. Mas eu vou fazer um contraponto aqui colocando Santa Catarina de Siena e a revelação que ela teve do próprio Criador falando do papado. Você vai ver que o que foi revelado para Santa Catarina de Siena não tem nada a ver com o que está sendo revelado hoje em dia nessas aparições marianas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra e Deus não se contradiz, tá? Prestem atenção nisso daqui, gente. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Pronto. Dá uma olhada nisso aqui. Filha querida, ao manifestar-te a grande virtude daqueles pastores, quero colocar em evidência a dignidade dos meus ministros. Pelo pecado de Adão, as portas da eternidade fecharam-se. Mas o meu filho abriu-as com a chave do seu sangue. Ao sofrer a paixão e morte, ele destruiu vossa morte e vos lavou no sangue. Sim, foram seu sangue e sua morte que, em virtude da união da natureza divina com a humana, deram acesso ao céu. Agora prestem atenção nessa pergunta. E a quem deixou Cristo tal chave? A resposta é ao apóstolo Pedro. Porém, foi apenas ao apóstolo Pedro? Não. A revelação diz: e a seus sucessores, os que vieram e os que virão depois dele, até o dia do juízo final. Isso aqui eu poderia terminar o vídeo aqui, porque a revelação diz que até o juízo final a igreja vai ter um sucessor de Pedro. Nunca vai faltar um sucessor de Pedro, tá? Se tem uma revelação mariana dizendo que um dia a igreja vai caminhar sem Pedro, não é Maria, tá, gente? Maria não iria contrariar o próprio Criador. E não tem cancelamento também de revelação e nem cancelamento de promessa e muito menos de profecia. Deus prometeu, está prometido. Juízo final aqui não é tribulação, tá? É o julgamento de toda a humanidade, de toda a criatura. Isso está no capítulo 20, no final do capítulo 20 do Apocalipse, tá bom, gente? Então não tem essa história de igreja caminhar sem Pedro. Mas o que está querendo essa revelação mariana dizendo isso? A revelação mariana está querendo colocar a própria aparição no lugar de Pedro. Prestem atenção, por quê? Essas Marias agora estão pregando algo que nasceu no protestantismo, que é uma tal de igreja verdadeira e uma tal de igreja falsa. E dentro dessas revelações, a igreja verdadeira caminha com um papa falso, ou um antipapa. Ou seja, a igreja verdadeira, a igreja falsa, tá? A igreja falsa caminha com o papa, que é, na verdade, um antipapa. Não vou nem dizer que muitos aí acreditam que Francisco seja um antipapa, tá? Quem pensa assim não se confessar, sabe para onde vai, tá? E prega que existe uma outra igreja que é a verdadeira, e essa está caminhando sem Pedro, sem um papa. E quem está revelando isso? É a aparição mariana. Quem vai estar no lugar do papa? A aparição. Quem quer exclusividade, minha gente? O próprio adversário, tá? Se vocês não entenderam nada, desculpa, tá? Vocês precisam se confessar e se converter
realmente para o catolicismo, tá bom, gente? Deixa eu continuar o texto que é muito interessante, tá? Se minha câmera estiver travando, peço desculpas aí, meu computador tá meio estranho esses dias. Olha o que diz a revelação. Todos quem? Os sucessores de Pedro. Todos possuem a mesma autoridade de Pedro, ou seja, o Papa Francisco hoje possui a mesma autoridade de Pedro. Ah, mas o Papa Francisco comete alguns equívocos, fala algumas besteiras e também recebe um presidente que a gente não gosta, tá? Prestem atenção no que diz aqui a revelação. Nenhum pecado a diminui. Ou seja, se o Papa Francisco tiver algum pecado, cometido algum erro, não diminui a autoridade que ele tem de Pedro. E diz ainda, do mesmo modo que não destrói a santidade do sangue de Cristo e dos sacramentos. Já disse que o sol eucarístico não tem manchas e que o mal cometido por quem administra ou recebe não apaga sua luz. Não, o pecado não danifica os sacramentos da Santa Igreja, não lhes diminui a força, prejudica a graça e aumenta a culpa somente em quem os ministra ou recebe indignamente. Na terra, quem possui a chave do sangue é o Cristo na terra. Certa vez eu te manifestei essa verdade numa visão para indicar o grande respeito que os leigos devem ter pelos ministros, bons ou maus, que eles sejam e quando quanto me desagrada que alguém os ofenda. Prestem atenção nisso aqui. O pecado de um bispo, de um papa, se ele cometeu algum pecado, um erro, não elimina em nada os sacramentos da igreja e também não diminui a autoridade que ele tem de Pedro. Ou seja, se o Papa Francisco falar como ex-cátedra, é como ex-cátedra. Não adianta. Aceita que dói menos. E aqui, essa é uma revelação do próprio Criador, que está muito acima de qualquer revelação mariana. E aqui nós estamos falando de uma santa canonizada, Santa Catarina de Siena. O que está muito acima de qualquer vidente que tem, né, no Brasil, ou em Medjugorje, ou na Irlanda, qualquer vidente. Agora eu digo, será que Maria Santíssima, a Mãe de Deus, iria contrariar o que foi revelado a Santa Catarina de Siena? E é muito importante esse texto, eu não vou ler todo ele, tá? Eu vou ler a segunda parte do texto no outro vídeo, tá? Esse texto está no O Diálogo, capítulo 28 da Paulus, nona edição, tá? De 2005, nas páginas 237 a 240, tá bom, minha gente? Então, essa é a realidade aqui. De um lado, você tem Santa Catarina de Siena, uma santa canonizada, recebeu uma revelação por parte do Criador. E nessa revelação ela diz que todos os sucessores de Pedro têm a mesma autoridade de Pedro e que essa autoridade e todos os sucessores vão estar presentes na igreja até o juízo final. Eu li também uma revelação de São João Bosco no penúltimo vídeo que eu fiz, onde São João Bosco ele via na revelação uma barca, quem estava no leme ali da barca era o Papa, ou seja, a igreja nunca, a barca significa a igreja, no meio de uma tempestade, uma tormenta. E o que significa essa revelação? Que por mais que a igreja passe por uma dificuldade, nunca vai estar sem o Papa, ou seja, o Papa é o Papa Francisco hoje. Ah, mas o Papa Francisco não é o Papa que eu gosto. Só lamento, aceita que dói menos. Eu também não concordo com tudo que ele faz, mas eu sou obediente ao Santo Padre porque eu acredito nas promessas de Cristo. Se tem aparição mariana aí dizendo algo, né, contra o Papa e contrariando a própria revelação do Criador e as promessas de Cristo no Evangelho, eu vou ficar com as promessas de Cristo no Evangelho, com a revelação do Criador a uma santa, tá? E, enfim, vou dispensar qualquer aparição mariana, tá? Pode ser qualquer vidente, tá bom, minha gente? No próximo vídeo eu vou continuar lendo isso. Essa revelação é muito importante mesmo, isso daqui, tá, gente? Vamos fazer o contraponto,
com outras revelações, mostrando que essas revelações apocalípticas de hoje em dia, e olha, essa história de Padre Oliveira, gente, essa história mal começou, já tá dando no saco, né? Vamos ser bem sinceros. Vou fazer outros vídeos falando mais sobre esse tal Padre Oliveira. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo. Desculpa aí se tá meio tremida a imagem e não tá muito legal hoje o meu computador, nem o OBS, tá? E se você puder contribuir financeiramente para o canal, o QR Code está aqui. Através do QR Code você pode fazer uma doação para o canal ou através da chave pix crismacabelos@gmail.com. Se inscreva nos demais canais católicos, por favor, no Robson 2.0 e no nosso novo canal, Escatologia Preterista. Precisa lá de 1000 inscritos para a gente poder liberar algumas ferramentas. Conto com vocês, tá? Um abraço para todos vocês aí que, né, estão ajudando o canal com contribuição e também, né, dando esse like, fazendo comentário, no boca a boca também e divulgando o canal aí nas redes sociais. Eu agradeço de coração, principalmente uma grande amiga que ajuda muito o canal aqui, principalmente com a sua força, palavra e incentivo. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.